Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 20 de fevereiro. Ibovespa neste momento aqui apresentando alta de 0,95% dentro do leilão de fechamento, ou seja, pode alterar um pouco essa variação. O fato é que o Ibov abre de forma aqui negativa e reverte completamente aqui para cima, inclusive superando aqui essa região de 86.212 pontos, fazendo a máxima em 86.290. Então o Ibov anula ali pelo gráfico semanal a formação desse topo, trazendo a expectativa de poder caminhar um pouco mais aqui para cima. Enquanto não retornar para baixo da mínima do pregão de hoje, segue uma expectativa aqui de movimentação para cima. Ou seja, porque se retornar para baixo da mínima do pregão de hoje, localizada em 84.260, a máxima de hoje 86.290, se voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, gera a sinalização de um topo duplo, ou seja, num patamar de resistência. Você faz aqui essa primeira formação de topo e essa aqui seria uma segunda formação de topo. Ou seja, enquanto isso não acontecer, a expectativa segue ainda apontando para cima após o pregão de hoje. Olhando aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, joinha no YouTube, desde já agradeço, e aproveite também para se inscrever aqui no canal, através da logo que fica aqui no canto inferior direito do vídeo. Futuros, gráfico de 60 minutos, temos aqui a reversão para cima, ou seja, abriu com um gap de baixo, que eu comentei no Ibov, e reverteu completamente para cima, gerando um movimento forte para cima e mantendo a tendência de alta do gráfico 60 minutos. Olhando aqui para o G60, está tendo 3 candles aqui de correção. Dentro desse movimento de correção, esse seria o suporte mais próximo, 85.875. Então, dentro dessa região de suporte, sinalização de fundo, ou seja, dessa correção até essa região aqui que eu acabei de citar, ou até um pouco mais abaixo, sinalização de fundo no G60, volta a ficar com um cenário mais positivo para buscar a operação na ponta compradora, ou seja, a favor da tendência de alta. A abertura também para cima, apoiaria mais a operação na ponta compradora. Enquanto tiver no movimento aqui para baixo, traria a possibilidade de se arriscar a operação de venda, mas ficando atento para essa região que eu acabei de citar aqui em termos de suporte e até mesmo por estar trabalhando dentro de um movimento de correção pelo gráfico 60 minutos. No dólar pregão de hoje apresentando aqui uma alta, um candle mais de indefinição, ainda dentro de essa pancada para baixo, gera aqui uma correção. Dentro dessa correção, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, a gente tem aqui uma tendência de alta mais fraca, que abriu já com uma movimentação para cima, gerou uma correção e um movimento de alta, rompendo aqui a máxima do topo anterior. Mas lembrando, se a gente olhar para o gráfico diário, traz a expectativa de se ter algo aqui para baixo depois desse movimento para cima. Então, enquanto não gerar algo um pouco mais significativo aqui de fundo, principalmente mantendo fundo ascendente acima dos 3.260, por exemplo, a abertura aqui para baixo seria uma das alternativas de trabalhar na ponta vendedora, na expectativa de que essa tendência tenha acabado. Logicamente, pelo G60, a tendência só vai ter terminado se houver a perda da mínima deste fundo, que é a mínima do pregão de hoje, localizada na casa dos 3.243. Mas mesmo assim, abrindo aqui para baixo, inicia um movimento de baixo no G60, um topo na região ali, batendo na região de resistência do topo anterior. Isso apoiaria mais a operação na ponta vendedora de day trade. Se o mercado ainda ganhar força aqui para cima, fica mais ainda para se trabalhar na ponta compradora a favor desse movimento de subida do G60, ainda a favor da tendência de alta no intraday. Na sequência, PETR4 pregão de hoje, só ajustar aqui, PETR4 pregão de hoje, alta nesse momento de 1,65%, o ativo conseguiu romper a máxima do topo anterior, assim como o Ibovespa anular a formação de topo ali do gráfico semanal, ou seja, segue aí apontando um pouco mais para cima. Se olharmos aqui em termos de operação de swing trade na Petro, fica difícil a entrada aqui nesse ponto, ou seja, mesmo no rompimento aqui dos R$ 20,82, teria que trabalhar um pouco mais olhando para o gráfico 60 minutos, ou seja, nesse momento o ativo está dentro de um movimento de correção desse último movimento de subida. Então, dentro dessa correção, se abre aqui caindo e gera alguma sinalização para cima, seria uma das alternativas se buscar uma compra de fundo ascendente pelo gráfico de 60 minutos da Petro. Buscando o que? A operação mais curta, com stop mais curto, logicamente tentando pegar um movimento de subida do gráfico intraday. Vale 3, topo no gráfico diário, um topo contra a tendência. Lembrando que eu já venho mencionando nas últimas análises, essa região aqui, essa região do gap, essa região em 44,55,
até o patamar mais abaixo de 43,72 é a região mais significativa em termos de suporte no movimento de correção para a Vale 3, em busca de entrada, de planejar um ponto de entrada através de um movimento de correção, ou seja, de um fundo ascendente, seria uma das alternativas em cima de Vale 3 para swing trade. Então, patamar de suporte 44,55 até a região de R$ 43,75. A Vale nesse momento apresenta queda de 2,07%, ainda não saiu do leilão de fechamento. Olhando aqui para a Itube 4, que a gente tinha saído no pregão anterior, recomendei compra novamente no pregão de hoje, visto que ela abriu o pregão caindo, até perdeu a mínima do pregão anterior, mas gerou uma primeira hora de pregão boa. Recomendei compra se voltasse para a máxima do pregão retrasado, se voltasse para R$ 50,84. Essa compra foi acionada e o objetivo dessa operação era um pouco acima de R$ 52, chegou a ter máxima em R$ 51,94, nesse momento está dentro do leilão. Então ainda está cedo para até olhar o leilão, poderia até olhar aqui rapidamente, mas esse valor ainda pode alterar bastante. Nesse momento em 51,72 o leilão da Itube 4, ou seja, apontando um pouco mais para cima. Eu alterei já o objetivo dessa operação, trabalhando com o objetivo numa relação risco-ganho de 1 para 3. Ficou um objetivo aqui, só colocando aqui os dados dessa entrada. O ponto de entrada R$ 50,84. Stop em R$ 50,19, que foi abaixo da mínima do pregão de hoje, e objetivo em 52,14. Então esse foi o objetivo inicial. Eu alterei porque o ativo estava chegando já no primeiro pregão no objetivo na relação risco-ganho de 1 para 2, então eu cheguei a alterar esse objetivo da Itube 4 para R$ 52,79, que é um objetivo na relação risco-ganho de 1 para 3. A expectativa é que esse movimento se estenda um pouco mais para cima, logicamente ficarei atento aí para a possibilidade, inclusive, de já se trabalhar com stop de proteção, visto que ela se aproximou muito da região aí de 1 para 2 nessa operação, ou seja, não sair mais perdendo dessa posição. Então, se ela montar um fundo aqui no G60, já seria uma das possibilidades de se trabalhar com um stop mais curto, um stop de proteção em cima desse papel. CSNA3 ativo acionou a nossa saída, eu reposicionei o stop para 10,56, dentro do que eu tinha comentado na última videoanálise. Se ela gerasse alguma sinalização mais relevante para cima no G60, seria o ponto de buscar uma nova entrada, mas ela não conseguiu fazer isso, nesse momento apresentando queda de 2,89%. Essa operação então trouxe aqui uma perda de 2,22%, e isso representou uma redução de 0,33% do capital total. Para o próximo pregão, ainda seria um ativo que eu ficaria atento para buscar a operação na ponta compradora, caso gere alguma sinalização mais relevante aqui para cima, ou seja, abra o pregão de maneira um pouco mais forte, inclusive superando a máxima do pregão de hoje, localizado em R$ 10,65. Isto porque, pelo gráfico semanal, ainda a expectativa seria um pouco mais para cima. Elet 3, ativo que vai proporcionando neste pregão a alta em torno de 7%, superando a máxima do topo anterior, abriu com gap de alta, e já fechando aqui acima no patamar de resistência do topo anterior, localizada em 22,77. Aqui, em termos de alternativas de entrada, seria a operação de rompimento, que seria buscar a entrada, uma das alternativas, buscar a entrada na superação da máxima pregão de hoje, com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar esse tamanho de stop aqui para cima, ou seja, numa relação risco-ganho de 1 para 1. A outra alternativa é avaliar o gráfico ali intraday, gráfico, por exemplo, de 60 minutos, num possível recuo no próximo pregão, e sinalização aqui para cima seria uma forma de buscar um stop mais curto nessa posição, ou mesmo buscar uma compra na superação da máxima do pregão de hoje, ou seja, após alguma abertura aqui para baixo, com stop abaixo da mínima do próximo pregão, tentando pegar um movimento mais curto ali do gráfico de 60 minutos. Sula 11, ativo que está congestionado no curto prazo, ou seja, uma indefinição da sua tendência no curto prazo, mas ainda dentro desse longo movimento de subida, ou seja, vai corrigindo um pouco mais no tempo todo esse movimento aqui de subida. É um papel que me chama atenção no sentido de ficar monitorando uma possível sinalização de rompimento de toda essa região, ou seja, uma abertura forte de pregão aqui para cima traz a possibilidade de se buscar uma entrada ali após alguns minutos de pregão ou após uma primeira hora de pregão. Esse aqui é o gráfico 60 minutos, tentando trabalhar com stop mais curto e buscar aqui uma entrada na expectativa de continuidade da tendência de alta ali do gráfico semanal, ou seja, de tendência de alta de médio prazo. IRB3 também seria algo nesse sentido, ativo que indefiniu sua tendência. Ainda se a gente olhar só as oscilações de máximas e mínimas
pelos topos e fundos, a gente teria aqui ainda a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Então aqui seria uma nova possibilidade de gerar um novo fundo aqui para cima. Então ativo que, se conseguir também abrir de maneira um pouco mais forte para cima, a partir aí do próximo pregão, seria um dos ativos para se buscar a entrada, ainda a favor da tendência de alta, não só do gráfico diário, mas também do gráfico semanal. Então é um ativo que se assemelha aqui com relação ao Sula 11, ou seja, uma certa indefinição no curtíssimo prazo, olhando aqui uma movimentação mais lateral, mas uma sinalização, um pregão abrindo de maneira mais forte é uma das alternativas se buscar uma entrada nesses dois ativos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.